Graça e paz a todos, amados. Vamos falar sobre a impiedade dos últimos dias? Está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo do 1 ao 9. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Lembra daquela passagem que fala? O homem que não sabe cuidar da sua própria família, como cuidará da igreja de Cristo? Então, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Hoje em dia, as pessoas são mais amantes do prazer, pessoas que se dizem cristãs, tá? Do que amigos de Deus. Nós que falamos aqui sobre o casamento, o que tem de teólogos, igrejas, falando que no caso que você for abandonado ou sofrer uma traição, vocês estão liberados para casar com outro. Isso é uma mentira, é uma heresia, que não existe uma passagem sequer na Bíblia que afirma isso. Tá? Então, são mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Não carregam a sua cruz. Essa é a grande verdade. Então, continuando. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Tendo aparência de piedade, como se fosse um cristão, como se fosse um homem cheio do Espírito Santo, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Olha, gente, aqui o próprio apóstolo Paulo está falando para a gente se afastar deles. Como ele falou lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, onde tinha um homem que dormia com a mulher do pai dele e a igreja não estava fazendo nada. E estava se orgulhando da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo falou, vocês estão se orgulhando de quê? Afaste esse perverso no meio de vocês, porque um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Entrega esse homem a Satanás, entrega ao mundo, para ver se ele se arrepende. Aí, de repente, ele volte aos caminhos do Senhor. Mas não pode ficar junto. Hoje em dia, as pessoas pregam o quê? Se você for uma igreja, não existe igreja perfeita. Realmente, porque nunca foi da palavra do Senhor falar que a gente instituir uma igreja, templo físico. Levantaram de novo o templo de Salomão. Quem são esses templos de Salomão? São todas essas igrejas que a gente vê por aí. Pentecostais, presbiteriana. São todos templos levantados por homens. Onde Jesus já havia falado com aquela mulher samaritana. Ó, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não é numa presbiteriana, não é na Universal do Reino de Deus, no Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová. Não é na católica, não. Em espírito e em verdade. E a reunião e a congregação é todos os santos que estão no mundo todo, os eleitos de Deus. Aí vocês vão, onde tiver dois ou mais de dois, ali estarei no meio de vocês. Pode ser você falando da palavra do Senhor, congregando na sua casa, no vizinho, numa célula. Vocês estão entendendo? Então, meus amados, vamos estudar essa doutrina com responsabilidade. Então, ele está falando para a gente se afastar deles. Afasta-se deles, é isso que a pessoa está falando, que o apóstolo Paulo está falando. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por todas as espécies de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Vamos agora a uma conclusão de um teólogo que eu achei bem conveniente. Preste atenção. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Contexto. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9, está descrevendo como seriam os últimos dias, um tempo de religiosidade superficial, onde muitas pessoas afirmariam servir a Deus, mas viveriam segundo os seus próprios desejos. É o que a gente fala do casamento. As pessoas estão pregando por aí que no caso de abandono, no caso de adultério, você pode se divorciar e casar com outro. Estão vivendo segundo os seus desejos. Ninguém está querendo carregar a cruz, não, meus amados. Ninguém quer lutar pela família, não. Entrar na brecha pelo cônjuge que se foi, que é um descrente.
Ninguém quer fazer isso não, tá? Continuando aqui, ó. Significado da expressão aparência de piedade. Piedade aqui significa devoção a Deus ou vida religiosa. Só tem aparência, tá? Ter aparência significa mostrar extremamente sinais de religião, orações, rituais, uso da linguagem cristã ou mesmo fazer boas obras, mas sem um coração realmente convertido, transformado, negando a eficácia dela. A eficácia é o poder real do Evangelho para mudar a vida. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, se encontra isso. É negar o poder de Deus de produzir arrependimento, santidade e amor verdadeiro. É o casamento. Você intercedendo pelo cônjuge descrente que se foi. Você está negando que Deus pode converter esse coração desse descrente. Tá? Aí vocês querem se casar com outro. Você prefere dar ouvido ao que o homem está dizendo do que a Deus. Tá? Então, continuando. É manter a forma, mas rejeitar a transformação. Não é aplicação prática. Não é apenas sobre falsos mestres, mas também sobre cristãos nominais, que mantêm tradições religiosas, mas cujas vidas não refletem Cristo. Paulo manda, destes, afasta-te, para indicar que esse tipo de religiosidade contaminaria a comunidade, levando outros a um cristianismo de fachada. 1 Coríntios capítulo 5. Se eu não me engano, Mateus, capítulo 18, do versículo 15 e diante, também fala isso. Agora, então, meus amados, era somente isso, tá? Vamos estudar a sã doutrina. Eu não falo que ninguém deve ir, deixar de congregar. Congregar é mandamento do Senhor. Mas essas pessoas que falam que tem que congregar numa igreja pagã, uma igreja que prega que pode se divorciar e casar com outro, ou a igreja que prega que a pessoa pode se casar com a pessoa do mesmo sexo, a igreja judaizante, onde estão levantando candelabros, estão ungindo com óleo, onde pessoas estão guardando o sábado, falando que não pode comer carne de porco, tem que dar dízimo. Gente, isso era judeu, quando existia templo. Não existe mais templo. Vocês agora podem se congregar se reunindo. Onde tiver 2 ou mais de 2, ali estarei no meio de vocês. Seja na sua casa, célula, vizinho, no trabalho, onde vocês quiserem se reunir em Cristo Jesus. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.